Vamos lá, vamos agora para a seção 3, vamos trabalhar do desporto, artigo 254 até o 257. Vamos lá. Fala assim, é dever do DF, o quê? É dever do DF o quê? Fomentar práticas esportivas, formais e não formais, como incentivo à educação, promoção social, integração sociocultural, a preservação da saúde física e mental do cidadão, ok? Tem que incentivar, o Estado tem que incentivar essa prática desportiva. As unidades de centros esportivos pertencentes ao poder público, DF, estarão voltadas para a população, com atendimento especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência. Eu tenho algumas ações prioritárias para o desporto que eu tenho que passar para vocês. Vamos lá. Quais são as ações prioritárias? Vamos lá. Primeiro, ao desporto educacional, em casos específicos, ao desporto de alto rendimento, e ao desporto, tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, ok? Mesmo o não profissional também tem que ter incentivo estatal. Eu sou praticante de karatê, né? Sou faixa preta de karatê. E eu tenho participação, na minha época de atleta, né? Fui atleta, participei do campeonato mundial, campeonato, deu umas porradas, eu tomei muita porrada também. Na época não tinha, mas hoje tem, por exemplo, Bolsa Atleta, tinha. Agora nem sei se tem mais Bolsa Atleta, mas no período agora os atletas tinham uma bolsa, incentivo estatal, ok? Então o cara recebia uma bolsa, um incentivo do Estado para poder treinar. E o karatê não é um esporte, digamos assim, profissional, ok? Bacana? Lazer popular como forma de promoção social. Eu sou faixa preta. Eu falei faixa preta? Eu falei. Então, a promoção e ao estímulo e a... nada a ver. Vamos para cá. A prática de educação física, a manutenção e adequação dos locais. Isso é Kung Fu, né? Bem como previsão de novos espaços para o esporte e lazer. A proteção e incentivo à manifestação esportiva de criação nacional. A criação e incentivo de apoio a centros de pesquisas científicas. Observação. No exercício da sua competência, o poder público respeitará a autonomia das entidades esportivas, ok? Se eu tenho uma federação de pugilismo, eu tenho que respeitar ela, tá? Dirigentes de associações quando a sua organização e funcionamento. Então, o Estado não pode intervir nessas associações. Vou falar um ponto importante agora, vamos mudar o nosso assunto, vamos falar do capítulo 5, vamos falar sobre a comunicação social. Vamos falar de comunicação social. Vamos lá. O que eu tenho de comunicação social? Introdução, eu tenho o seguinte, que todo cidadão tem direito à liberdade de opinião e expressão, tá? Então, a nossa lei orgânica estabelece isso. O cidadão tem direito à liberdade de expressão, incluindo a liberdade de procurar, receber e transmitir informações e ideias pelos meios disponíveis observados o disposto na Constituição. É claro, que fala observado da Constituição, que fala que eu tenho a possibilidade da liberdade de expressão, mas existe a vedação ao anonimato, né? É livre o exercício de qualquer atividade de expressão, é vedado o quê? O anonimato, né? Eu tenho que dizer quem eu sou, para que a pessoa que eu estou direcionando minha exteriorização do meu pensamento, ela possa ter a chance de ampla defesa e contraditória, ok? De poder do direito de resposta. E, se for o caso, até de um pedido de punição judicial à minha pessoa por um crime de calúnia, injúria e difamação. Beleza? Maravilha. A comunicação é bem social, a serviço da pessoa humana e da realização integral de suas potencialidades. Políticos e intelectuais garantindo o direito fundamental do cidadão a participar dos assuntos da comunicação como maiores interessados por seus processos, formas e conteúdos. Bacana, está explicando, nome explicativo, a gente só lê e passa para frente, ok? Bacana. A atuação dos meios de comunicação estatais e daqueles direto ou indiretamente vinculados ao poder público caracteriza-se-á pela independência editorial dos poderes constituídos, assegurada a possibilidade de expressão e confronto de correntes e de opinião. Bacana. É responsabilidade do poder público a promoção da cultura regional do estímulo da produção independente, que objetiva a sua divulgação, regionalização do produto, da produção, cultura artística, jornalística, dar-se-á conforme estabelecido em lei. Está acompanhando? Vamos embora, vamos lá. O que mais? As emissoras de televisão pertencendo ao poder público terão intérpretes ou legendas para deficientes auditivos. Veja, a emissora de televisão pertencentes ao poder público, não está falando privado. Não está falando privado. Terão intérpretes ou legendas para deficientes auditivos, sempre que transmitirem noticiários e comunicações oficiais. Beleza? Então, para emissores de televisão pertencentes ao poder público, ok? Se não for poder público, não é necessário. Terão intérpretes ou legendas para deficientes auditivos, sempre que transmitir o que noticiários de comunicações oficiais. Se não for comunicado oficial,
E não for necessário, se não for o que noticiário, é necessário a legenda? Não. É necessário o tradutor? Não. O poder público implementará sistemas de aprendizagem e comunicação destinados ao portador de deficiência visual e auditiva na maneira de atender suas necessidades educacionais e sociais. Vamos lá, deixa eu falar no conselho. O que é isso? Conselho, com C, Jesus. Conselho, jumento. Jumento, vou ter que ver meu estagiário aí, vou ter que demitir um estagiário depois dessa aqui. Conselho, né? Que ele digitou ela. Vou ter que ligar para ele, o estagiário. Como você faz isso, né? Faz digitar. Esse estagiário é complicado. Bacana? Não vou dizer que é eu que errei, né? Digitando. Vamos lá. O conselho, não é eu, gente, não é que eu sou burro, não, viu, gente? Ah, você é burro demais. Não é. É que às vezes saiu mesmo, C, não está digitando, né? E saiu um C aí. Me perdoem, ok? Bacana, vamos lá. Eu poderia muito bem voltar aqui e fazer aqui, dar um miguezinho, mas não, errei mesmo. Tem que ser assim, ó. Bater no peito, errei aqui e vamos embora. Já consertei e vamos embora. Conselho de Comunicação Social. O Poder Público manterá o Conselho de Comunicação Social do Distrito Federal integrar representantes de entidades da sociedade civil, ok? Que mais? E órgãos governamentais. Vinculação ao Poder Executivo conforme previsto em legislação complementar. Beleza. Qual é a função? O Conselho de Comunicação Social dará assessoramento, ok? Ao Poder Executivo na formulação e acompanhamento das políticas regionais de comunicação. Não é um órgão consultivo, não é um órgão deliberativo, é um órgão, não é órgão, é apenas o quê? Um assessoramento ao Poder Executivo. Beleza? Comunicação, conselho com S. Não, gente, eu vou ter que consertar aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, que está muito feio esse conselho, até doendo no meu coração aqui, meu Deus, peraí. Bom, vamos lá. Beleza? Capítulo 6, vamos falar da defesa do consumidor, artigo 263 ao 266. Vamos lá, vamos falar do consumidor. O que a nossa lei orgânica vai proteger você como consumidor? O que ela fala? Olha só, cabe ao poder público, com participação da comunidade, ok? Não é sozinho, na forma da lei, a promover a defesa do consumidor, mediante o quê? Adoção de política governamental própria, ok? Pesquisa, informação e divulgação de dados do consumidor, atendimento, orientação, conciliação e encaminhamento ao consumidor por meio de órgãos competentes, PROCON municipal, PROCON regional, PROCON estadual, PROCON do DF, incluída a assistência jurídica, técnica administrativa, conscientização do consumidor, habilitando para o exercício de funções no processo econômico, proteção contra a publicidade enganosa, tá? Incentivo ao controle de qualidade de bens e serviços. É publicidade, não é propaganda, viu, gente? Propaganda é quando é órgão do Estado. Quando o Estado faz uma propaganda, é órgão do Estado. Quando é privado, chama publicidade, tá, gente? Falou publicidade é porque é privado. É o que a gente assiste na televisão direto. Falou uma propaganda pública, aí chama propaganda. Quando não é órgão estatal, é publicidade. Fiscalização de preços e medidas, estímulo de ações de educação sanitária, esclarecimento ao consumidor acerca do preço máximo, proteção de direitos dos usuários de serviços públicos. Tudo que isso vai proteger o quê? O consumidor. E fala assim, o poder público adotará medidas necessárias à defesa, promoção e divulgação dos direitos do consumidor, em ação coordenada com órgãos e entidades que tenham essas atribuições, ok? Propaganda, dizendo sobre os direitos do consumidor. Normalmente vai fazer junto com a OAB, Ministério Público. Beleza? O poder público, na forma da lei, adotará a medida para esclarecer o consumidor acerca dos impostos, ok? De quanto está pagando aquele imposto, né? Às vezes na nota vem trazendo já o valor dos impostos que são ali estabelecidos. Assegurar estabelecimentos comerciais apresentem seus produtos a serviços com preço, dados indispensáveis à decisão consciente do consumidor, ou seja, que seja o produto tenha clareza dos componentes daquele produto. Garantir os direitos assegurados nos contratos que regulam as relações de consumo, vedado qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, óbvio, né? Garantir o acesso ao consumidor a informações sobre a existência de bancos de dados, cadastros e registros de dados pessoais de consumo, vedada a utilização de quaisquer informações que possam impedir ou dificultar o novo acesso ao crédito, quando o consumidor a prescrição relativa à cobrança dos débitos. Passou 5 anos, está o meu nome lá por uma dívida no órgão de crédito tipo Serasa, passou 5 anos, esse meu nome tem que ser retirado. A dívida continua, mas o meu nome tem que ser retirado do banco de informações. Beleza? 266 vai falar assim, ó.
O sistema de defesa do consumidor é integrado por órgãos públicos das áreas de saúde, alimentação, abastecimento, assistência judiciária, crédito, habilitação, segurança, educação, e por entidades privadas de defesa do consumidor. Terá atribuições de composição definidas em lei, ok? Esse sistema de defesa do consumidor vai ser integrado através de órgãos públicos, de área de saúde, alimentação, abastecimento, assistência, tudo isso junto, integrado para a proteção do consumidor. Lembra, gestão descentralizada dos órgãos que têm atribuições de defesa do consumidor, tá? Medida de descentralização dos órgãos. Beleza? Maravilha, consumidor era curtinho mesmo. Vamos à criança e ao adolescente, vamos lá. Eu sei que você já estudou no Estatuto Criança e Adolescente, ou se não estudou, você sabe que a proteção do menor de idade, a gente não fala mais nem menor de idade, né, da criança e adolescente, menor de idade já é passado, não se fala mais menor de idade, de menor, não fala-se mais isso, fala assim criança e adolescente, é estabelecido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, bacana, mas a nossa lei orgânica também traz diretrizes de proteção à criança e adolescente, estou aqui para te apresentar. Vamos lá, o artigo 267 fala assim, ai meu braço aqui doeu aqui, ó. É dever da família, não é só do Estado. Da sociedade e poder público. Veja, colocou o poder público lá na frente, né? Normalmente fala, é dever do poder público e da família. Veja, como foi a lei orgânica. Primeiro é você, pai, mãe, não foi à toa que ele colocou a sequência. Primeiro é você que tem que cuidar do seu filho, tá? Depois a sociedade e depois o poder público. Assegurada a criança e adolescente nos termos da Constituição Federal, com absoluta prioridade, direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, constrangimento, vexame, crueldade e opressão. Nossa, proteção gigantesca, claro, tem que ser proteção integral, a palavra-chave é essa, proteção integral à criança e adolescente, tá? E você pode ficar bravo, professor, protege a criança, gente, tem que proteger, tá? De uma vida histórica, digamos, de não proteção, tem que existir hoje uma estrutura de proteção à criança e adolescente. Eu não estou falando, é que a gente vai para exceção. Exceção é o criminoso, o cara com 17 anos vai lá e assalta, mata o pai de família. Esse cara é exceção à regra. A norma de proteção ao ECA é para o seu filho, de você mesmo, às vezes. Exatamente, às vezes de você mesmo. Às vezes de um professor, às vezes de um parente. Então, a norma de proteção ao ECA se prende, a gente já vê, protege mesmo, mas tem que pensar que você tem um filho em casa, tem que pensar que tem um sobrinho, tem um parente seu, tem um vizinho seu. Então, a criança e adolescente é para a regra, não para a exceção. A proteção da norma é para a regra, para todos. A exceção, digamos, é a situação do criminoso, o cara já com 17 anos criminoso. Esse cara é a exceção. Só que, às vezes, a gente pensa que isso é a regra. Não, é a exceção. Beleza? E a gente acaba falando, não, tem que ter menoridade penal, mas tem que lembrar que você tem um filho em casa. Você tem que lembrar que às vezes pode acontecer isso com o seu filho, com um parente seu. É claro que eu não desejo que aconteça, mas é possível, ok? Beleza? Tem que ter essa ideia. Por isso que eu falo, quando a gente começa a estudar, a nossa cabeça começa a abrir, né? A gente começa a entender o mundo de outra forma. O estudante de concurso público tem uma outra visão de um cara que está num bar falando sobre briga de partido. Não, o cara tem outra visão. Ele tem outra visão, entendeu? Ele sabe o que está falando. Sabe por que está falando? Por quê? Porque tem o quê? O conhecimento, que é o estudo. Beleza? Continuando aqui, vamos falar sobre o poder público por meio de ação descentralizada. Veja, tudo que eu falei até hoje, até agora, desde o início da nossa aula, tudo é descentralizado, não tem o termo desconcentração. Cuidado, tá? Tudo aqui é descentralizado, não tem nada de desconcentração. Se viu na prova a palavra desconcentração, está errado, tá? Que é uma outra coisa que não nos interessa saber. Quem estuda direito administrativo sabe o que eu estou falando. Beleza? Descentralização articulada com entidades governamentais e não governamentais. Viabilizar o quê? O atendimento à criança e adolescente, em caráter suplementar, mediante programas que incluam sua proteção, ok? Cumprimento da legislação referente ao direito à creche, estabelecimento de formas de fiscalização e qualidade, condições para que a criança ou adolescente arrimo de família possa conciliar tais obrigações com a satisfação de suas necessidades lúdicas de saúde e educação. Bacana, sem muito mistério. Direito à cidadania da criança, adolescente e órfãos, né? Sem amparo legal, de pessoas de pessoas por elas responsáveis com ou sem vínculo parentesco. O atendimento de criança em horário integral, cumprimento da legislação referente ao atendimento socioeducativo, garantido a respeito aos direitos humanos. Estou falando de um cara que está preso lá no, a gente chama aqui no Mato Grosso de Promeri, não sei como é chamar no seu estado, Promeri,
ok? Antes chamava o sistema de FEBEM, não existe mais esse sistema antes, né? A proteção à vida, ok? É feita mediante efetivação de política social pública, que resguarda o direito à vida desde a concepção, bem como amparo o nascimento e desenvolvimento da criança em condições dignas de sobrevivência. Bacana, não tem mistério. O DF estimulará, mediante incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei, acolhimento ou guarda de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, ok? Diretrizes. Vamos saber as diretrizes que são necessárias para a proteção da criança e adolescente. Vem comigo, olha só. As ações de proteção à infância e adolescente serão organizadas de forma da lei, com base nas seguintes diretrizes. Primeiro, veja de novo, descentralização, não tem desconcentração. Valorização dos vínculos familiares, atendimento prioritário na situação de risco, participação da sociedade na formulação de políticas e programas, bem como acompanhamento de sua execução por meio de organizações representativas. Bacana. O poder público apoiará, veja, não é dever do poder público, cuidado, é apoio, a criação de associações civis de defesa dos direitos da criança e adolescente, tá? Que busca garantir os seus direitos de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente. O poder público manterá fundo de direitos de criança e adolescente com a dotação mínima de 0,3% da receita tributária líquida. Veda esse fundo, né? Fundo para a proteção da criança e adolescente. É proibido o contingenciamento e remanejamento dos recursos destinados ao fundo para uma outra determinação, tá? Então, esses 0,3 são direcionados para o fundo de proteção à criança e adolescente. Não posso mexer nele. Essa é a regra. Essa é estabelecida pela norma. Bacana, criança e adolescente, é claro que você vai encontrar bem mais proteção no ECA, tá? A lei orgânica só trouxe um âmbito geral a respeito disso. Deixa eu falar do idoso, a proteção do idoso. O que a nossa norma fala da proteção ao idoso? Vamos lá. Aqui está no artigo 270 até o 272. Fala assim, é dever da família. De novo, lembra que eu falei da criança? Veio falando que era a família, depois falou que é a sociedade e depois do poder público. Veja, invertemos o polo. Tanto na criança e adolescente como no idoso, primeiro a família. E tá certo, né, gente? De certa forma, tem que ter essa proteção familiar. Se dentro da sua casa você não protege o seu idoso, não protege a sua criança, adolescente, quem vai proteger? Você está comigo? Então, por isso que há essa inversão da ordem. Primeiro, eu vou falar assim, família, sociedade, Estado. Nas outras, lá, educação, assistência, desporto, saúde, é tudo dever do Estado, depois, outros atores. Beleza? Vem comigo. Garantir o amparo à pessoa idosa e sua participação na comunidade, defender sua dignidade, bem-estar e direito à vida, bem como colocá-las à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Entende-se por idoso a pessoa com a idade igual ou superior a 60 anos, ok? Ah, pessoal, eu estou estudando criança e adolescente, eu estou estudando lá no Estatuto do Idoso. Cara, fica aqui pela lei orgânica, tá? Ah, mas no direito penal lá, 70 anos, reduz a prescrição. Esqueça. Aqui para nós, o que para nós é lei orgânica? Quem que é idoso? É o cara que tem idade igual ou superior a 60 anos. Pronto. Se o cara tem 59 anos não é idoso. Se tem 60 anos, é idoso. 61, é idoso. Igual ou superior. Beleza? Que mais? O poder público incentivará as entidades não governamentais, de novo, sem fins lucrativos. Eu não vou encontrar aqui com fins lucrativos, viu, gente? A expressão com fins lucrativos, tá? Se você não tem na nossa lei orgânica até agora, nós vimos aí, a palavra com fins lucrativos. Você viu na prova, com fins lucrativos está errado. Que não pode ter fins lucrativos, sem fins lucrativos, ok? Conforme a lei orgânica, tarará. As entidades, o poder público incentivará as entidades não governamentais com fins lucrativos atuantes na política. Você já sabe que está o quê? Errado. Beleza? O poder público assegurará a integração do idoso na comunidade, defendendo sua dignidade, seu bem-estar na forma da lei, especialmente quanto. Aí vem trazendo algumas proteções a idoso. Vamos lá. Trouxe 6. Primeiro, acesso a todos os equipamentos, serviços, programas culturais, educacionais, esportivos e recreativos. Gratuidade, isso aqui é importante, tá, gente? Vamos grifar aqui, vou até devagarzinho, que isso aqui é importante, tá? Isso aqui salta os olhos do examinador. Se eu fosse examinador, bateria aqui em vocês. Vamos lá.
O acesso à gratuidade do transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos. Então, é de graça para os maiores de 65 anos de idade. Idoso, para a lei, é de idade igual ou superior a 60. De grátis, ônibus, o cara tem que ter quantos anos? Olha lá, maior de 65. Vedar a criação de qualquer tipo de dificuldade ou embaraço ao benefício. Não posso criar nenhum embaraço, nenhuma dificuldade o benefício do cidadão idoso. Primeiro ponto é esse. Mas a lei orgânica fala, tá, o cara tem 60 anos, ok? Então, de uma forma progressiva, tenta estender esse direito às pessoas com idade entre 60 e 64 anos. Então, o cara tem 60 anos, é gratuito, então ele vai pagar, digamos assim, 20% de desconto. 61, aí vai para 30%. 63, 50%. Está entendendo? Gradativo, progressivo. Ofertar para ele essa possibilidade. Beleza? De novo, quanto que é o idoso pela lei orgânica? Fala para mim. Participa um pouquinho. Isso, igual a 60 anos. Gratuito. Maior de 65. Não é 65, é maior de 65 anos. Eu posso ofertar de forma progressiva para o cidadão que não tem 60 anos, ou maior de 65 anos, mas é idoso, essa possibilidade de uma gratuidade? Sim, é possível. Beleza? Fechamos. Maravilha. Que mais? Núcleo de convivência para idosos. Lembro minha avózinha querida que está lá no céu olhando por nós, né? Olhando por minha família, olhando por mim. A minha avózinha, eu levava ela, ia lá ver ela dançar, ela dançava no núcleo, tinha um centro de idosos aqui em Cuiabá, aqui em Cuiabá ainda temos uns três centros de idosos, né? De reabilitação, centro de convivência que fala. Então, o DF também tem, na sua lei orgânica, a positivação do centro de convivência. O atendimento à orientação jurídica que se refere aos seus direitos, criação de... Essa situação de orientação jurídica também é cruel com o idoso, principalmente, né? Tem muitos casos, às vezes, de má fé, né? Muitas empresas operadoras de assinatura, de empresas, e sabendo que a pessoa é idosa, aproveita disso para poder realizar... só para ilustrar um pouquinho, teve um caso que eu, lá no NPJ, aqui na Universidade Federal, trabalho com os alunos lá, eu sou voluntário no FMT lá, onde eu faço meu mestrado, e chegou um idoso que estava há 5 anos com uma assinatura de revista. E ele falou assim, doutor, estou há 5 anos tentando cancelar essa assinatura. Por quê? Toda vez que eles me ligam, eu falo, olha, eu quero cancelar. Aí a pessoa, cancelar? Aí a pessoa fala assim, tá, o senhor quer confirmar? O senhor me dá o seu CPF. E aí a pessoa, sabendo que ele falava cancelar, falava que ele queria confirmar e pedir para ele informar o CPF. E ele ia e renovava o CPF. Renovava a assinatura. Mas, na verdade, ele não queria ter mais ela. Mas ele pensava que com aqueles dados, ofertando aqueles dados, ele poderia o quê? Cancelar. E, na verdade, estavam querendo que ele renovasse. Entendeu? E pior que tinha os escritos dele, o áudio, ele falando, mas você percebia depois na audiência que era claramente um ato de ilicitude da empresa, de má fé mesmo. Depois, com o áudio, a gente percebeu que realmente ele deixava claro, não quero. E o cara falou, então só quer renovar? Sacanagem mesmo. Então, realmente, essa proteção ao idoso tem que ser efetiva, né? Criação de centros destinados a trabalho de experimentação laboral e programas de educação. A preferência no atendimento em órgão de repartições públicas. Preferência. Beleza? Deixa eu falar um capítulo também muito importante, que é o capítulo das pessoas com necessidades especiais. Não portador, viu, gente? Esse nome foi bem... Já foi abolido, portador de necessidades. Ninguém porta, porque, eu vou portar, eu estou portando aqui, amanhã não quero mais. Não tem isso. É pessoa com deficiência, que é o termo correto, que foi utilizado, inclusive, pela Convenção Internacional de Pessoa com Deficiência, que foi recebido no Brasil como uma norma constitucional. Tá? Então, nesse caso, está defasado. Se for ler esse capítulo 9 aqui, eu tenho que ler com outros termos. Mas, para a nossa prova, vamos seguir esse padrão, tá? Vamos seguir esse padrão, não vamos julgar isso não. Se apresentou isso no enunciado, toca o pau. Beleza? Vamos lá. Artigo 273 fala assim, é dever de família, de novo, família, sociedade e poder público. Vamos fechar? Criança, adolescente, idoso e pessoas com necessidades especiais, ok? Assegurar a pessoa por deficiência e plena inserção da vida econômica, eu falei esses três que tem essa vinculação, que tem essa sequência. Poder público.
Garantir o direito de acesso adequado a logradouros de edifícios e uso público, a rampa necessária, as situações de... Hoje é utilizado muito aquelas calçadas, né, que são elevadas, que propõem para a pessoa deficiente visual caminhar ali, né? Reservará estacionamento público, vagas, veículos adaptados para portador de deficiência. Ok? Bacana. Disporá sobre linhas de crédito de entidades e instituições para aquisição de equipamentos de uso pessoal que permita a correção, diminuição ou supressão das limitações, cadeira de roda, né? O que mais? A compra de próteses também, né? As empresas de transporte coletivo garantirão à pessoa portadora de deficiência a facilidade para a utilização de seus veículos. Óbvio, né? Tem que ter a empresa pública, para vencer a licitação, ela tem que ter ter veículos adaptados, né? Hoje é uma realidade, a gente não tem como voltar atrás, tá? São direitos, a gente vê que nós evoluímos muito, né? Muita gente evoluiu em conquista de direitos, né? O que antes a gente não tinha... Hoje tem muito, né? A gente avançou muito. A pessoa portadora de deficiência, hoje, a pessoa com deficiência, realmente tem uma proteção gigantesca, falta muito, mas já evoluímos bastante, principalmente na parte legislativa. Agora falta colocar em prática, né? Bacana, eu tenho um capítulo próprio que vai tratar das mulheres, da mulher, do negro e de minorias, tá? Minorias que fala são todas aquelas pessoas chamadas grupos de vulneráveis, pessoas, o público LGBT, digamos, os índios, essa galera aí, beleza? Maravilha, que merece essa proteção especial e a Lei Orgânica trouxe um tópico, um capítulo exclusivo para isso. E aí fala que aqui não, aqui é dever do poder público, tá? Aqui não tem dever da família, aqui é poder público, beleza? Estabelecer políticas de prevenção e combate à violência, discriminação, particularmente contra a mulher, o negro e minorias por meio dos seguintes mecanismos. Como que eu vou combater essa violência, tá? Criação de delegacias especiais, tá? Criação e manutenção de abrigos para mulheres que são vítimas de violência doméstica. Criação e execução de programas que coíbem o que é a violência e discriminação sexual. Vedação da adoção de livros didáticos, isso que é importante, que dissemine qualquer forma de discriminação ou preconceito. Criação e execução de programas que visem assistir gestantes carentes, ok? Incentiva a apoio a comemorações das datas importantes da cultura negra, ok? Dia da Consciência Negra, ok? E vem trazendo o seguinte, que são punidos de forma administrativa, ok? Além de punição criminal, além de punição civil, também será punido de forma administrativa quem? As empresas e órgãos públicos situados no Distrito Federal que comprovadamente discriminarem a mulher nos procedimentos de seleção, contratação, promoção, aperfeiçoamento profissional e remuneração, bem como por seu estado civil. Se ela for casada, tem mais, digamos, mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, se tiver filhos, mais ainda, ok? Se for comprovado isso, punição administrativa. Exijam documentação médica para controle de gravidez ou fertilização, ou seja, a pessoa ser admitida, ser contratada, mostrar um atestado de gravidez, nós vimos lá atrás que é proibido, ok? Bacana, e aí fechando a aula de hoje, vamos falar sobre o capítulo 11, vamos falar do meio ambiente, vai do artigo 278 até o 311. É claro, eu peguei os principais que nós estudamos na nossa aula de hoje. Vamos lá, fechando a aula de hoje, vamos falar sobre ele. Introdução. Qual é o conceito do meio ambiente? O que eu tenho de meio ambiente estabelecido pela lei orgânica? Fala assim, ó. Meio ambiente, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bacana. Qual a premissa básica da proteção do meio ambiente? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ok? Bem de uso comum do povo e essencialmente a sadia qualidade de vida, impõe ao seu poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Eles chamam isso de direitos meta-individuais ou direitos difusos e coletivos. É para todos, ok? Bacana. Direitos difusos, tá? Qual o dever do poder público? O poder público assegurada a participação da coletividade, zelará pela conservação, proteção e recuperação do meio ambiente, coordenando ou tornando efetivas ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e outros mais, tudo para proteger o quê? O meio ambiente, e ainda deverá. Aí nós temos várias competências que eu separei em verbos para você. Vamos lá. Primeiro, estabelecer
estabelecer normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, estabelecer normas de padrões de qualidade ambiental para aferição e monitoramento de níveis de poluição, estabelecer diretrizes específicas para a proteção de recursos minerais, estabelecer padrões de qualidade ambiental serem obedecidos em plano e projetos, ok? Promover o quê? Promover o diagnóstico de zoneamento ambiental territorial, ok? Promover programas que assegurem progressividade, benefício e saneamento da população urbana e rural. Promover medidas judiciais e administrativas necessárias para coibir danos do meio ambiente. Responsabilizados os servidores públicos pela mora ou falta de iniciativa. Opa, isso aqui é importante. Ok? Pelo atraso ou pela iniciativa pau no servidor. Promover a educação ambiental, objetivando a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente. Próximo. Implantar. Implantar o quê? Sistema de informação, no âmbito comunicando sistematicamente à população dados relativos à qualidade ambiental. Implantar e operar sistema de monitoramento ambiental. Bacana. E aí eu tenho os outros que não são repetidos, né? Implantar e desenvolver ações para a conservação do meio ambiente, elaborar e implementar plano de proteção ao meio ambiente, exercer controle e combate à poluição ambiental, licenciar e fiscalizar o desmatamento, colaborar e participar de planos de ações de interesse, condicionar a concessão de benefícios fiscais, estimular a promover, condicionar a concessão, eu já falei, estimular e promover o reflorestamento com espécies nativas, ok? Que mais? Avaliar e incentivar o desenvolvimento de produção e instalação de equipamentos, conceder licenças, autorizações e fixar limitações, garantir a participação da comunidade no planejamento da execução, avaliar níveis de saúde ambiental, identificar, criar e administrar unidades de conservação, controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos, direto ou indiretamente. Bacana. E aí vem alguns artigos que são importantes, tá? O poder público poderá, não é deverá, estabelecer restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de proteção ecossistêmicas, ok? Então, ele pode restringir a áreas privadas, daqui para cá você não pode, que é a proteção ambiental. As terras públicas consideradas de interesse para a proteção ambiental não poderão ser transferidas a particulares a qualquer título. Não é possível transferir, ok? Não é possível a área de proteção ambiental para particular. Não pode. Nenhuma hipótese, tá? A qualquer título. O órgão ambiental do Distrito Federal deverá divulgar a cada semestre relatório da qualidade da água distribuída à população. Então, o órgão ambiental tem que implantar esse relatório semestral. Falando de água, deixa eu falar dos recursos hídricos, ok? Eu tenho uma proteção especial para ele na nossa lei orgânica. Cabe ao poder público estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais hídricos, ok? E aí, isso tem a solução de maior alcance ambiental, social e sanitário, além de respeitar a participação dos usuários, ok? Cabendo ao órgão ambiental, o do DF, a gestão do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, ok? Ainda sobre recursos hídricos, o DF constitui patrimônio público. É dever do governo do DF, do cidadão e da sociedade zelar pelo regime jurídico das águas, devendo o poder público disciplinar o uso racional dos recursos hídricos, proteção das águas contra ações ou eventos, seu controle de modo a evitar e minimizar impactos, utilização de águas para abastecimento público, piscicultura, pesca e turismo, exploração racional dos depósitos naturais de água, subterrâneos e afluentes. E ainda eu tenho sobre a água compete ao DF. Instituir normas gerenciais de monitoramento de recursos hídricos, adotar bacia hidrográfica, cadastrar, registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de atividades de pesquisas. A exploração de recursos hídricos do DF não poderá comprometer a preservação do patrimônio natural, cultural do seu território. E ainda eu tenho o seguinte, o DF, de comum acordo com a União, zelará pelos recursos minerais de seus territórios. Estou falando agora já de jazidas, tá, gente? Jazidas, tá? Estimulando o estudo de pesquisa de solos geológicos e tecnologia mineral. O poder público manterá permanentemente fiscalização e controle da emissão de gases particulares poluidores, produtores pelas fontes estacionárias e não estacionárias. Obrigatório nessas atividades o uso de equipamentos antipoluentes. O poder público estimulará a eficiência energética e a conservação de energia, incluída a utilização de fontes alternativas não poluídas, tá? Cabe ao poder público ainda, na forma da lei, exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental, ok? Eles chamam de EIA. A RIMA, né? EIA, Estudo de Impacto Ambiental, né? E Relatório de Impacto Ambiental, EIA e a RIMA. EIA, EIA e RIMA, né?
no mínimo 30 dias antes da audiência pública obrigatória que deve ser realizada, ok? O estudo prévio do impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar, cujos membros deverão ser cadastrados no órgão ambiental do DF, ok? A execução de atividades referidas que eu falei lá atrás, né, dependerá de prévio licenciamento pelo órgão ambiental, sem prejuízo de outras licenças necessárias. Poderá ser exigido estudo de impacto ambiental do respectivo relatório em empreendimentos ou atividades já instaladas em qualquer tempo na hipótese de realização de auditoria ambiental. Ou seja, foi feita uma auditoria, já foi instalado um prédio em um local onde é necessário um estudo de impacto ambiental. Posso pedir depois? Pode. Quer dizer que não é sempre no início, pode ser durante. Já passou batido, a fiscalização viu depois e observou que esse local era impróprio à instalação de uma empresa. Você vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental. Se for concedido que for identificado, vai ter que retirar a empresa. Beleza? O poder público estabelecerá na forma da lei complementar a tributação das atividades que utilizem recursos ambientais, bacana. O projeto com significado potencial poluidor, após a realização do estudo do impacto ambiental, serão submetidos à apreciação do Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal, ok? Então, aquelas empresas que vai ter esse impacto ambiental deverá ser submetido ao Conselho. A prática do carvoejamento, visando a produção de carvão vegetal para fins industrial, é proibida no território do DF. Bacana. Isso aqui vou grifar? Vou grifar, tá? Prática de carvoejamento, visando a produção de carvão vegetal, é vedado. É vedado. Para fins industriais, é proibido no DF. Então, no DF não é possível o carvoejamento, ok? Gente, grifa isso daqui, tá? Grifa aí, grifa aí. Grifa aí. Grifou? Beleza? Isso aqui saltou aos olhos. Anotou? Posso evoluir? Vamos lá. As pessoas físicas, jurídicas, públicas e privadas que exerçam atividades consideradas efetiva potencial poluidoras, temporárias ou permanentes, são responsáveis direto ou indiretamente pela coleta, condicionamento, tratamento, esgotamento e destinação final dos resíduos produzidos. Bacana. Isso aqui é óbvio, né? A cobertura de vegetais nativas existentes no Distrito Federal não poderão ter suas áreas reduzidas, salvo nos casos previstos em lei. Bacana. É vedada a implantação de aterros sanitários, importante, próximos a rios, lagos e demais fontes de recursos hídricos, respeitado o afastamento mínimo definido em cada caso específico pelo órgão ambiental do DF. Bacana. Tem que ser, não pode ser próximo da cidade, né, gente, também, né? Cabe ao poder público proteger e preservar a floresta, a fauna, espécies ameaçadas, extinção, vulneráveis, raras, vedadas práticas cruéis contra animais, pesca predatória e caça sob qualquer pretexto. Isso aqui, óbvio, você já mata. Né? Por isso a gente está fazendo essa leitura, você já não vai precisar nem voltar de novo aqui. Isso aqui é uma leitura simples, você já marca a alternativa. Os proprietários ou concessionários rurais ficam obrigados, na forma da lei, a conservar o ambiente de suas propriedades ou lotes rurais e recuperá-los preferencialmente com espécies nativas. Preferencialmente, tá, gente? Grifa aí. Preferencialmente. São áreas de preservação permanente. Quais são as áreas de preservação permanente que estabelecidas pela norma? Nascentes e remanescentes de matos ciliares ou de galerias, mananciais de bacias hidrográficas, faixas marginais de proteção a águas superficiais, conforme definidas pelo órgão ambiental, áreas que abriguem exemplares da fauna, flora ameaçados de extinção, vulneráveis, raros ou menos conhecidos, bem como aquelas que sirvam como local de repouso ou alimentação, de pouso ou alimentação ou reprodução, áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e culturais, e aquelas assim declaradas em lei. Então, essas são as chamadas áreas de preservação permanente, lagos e lagoas, começa por lá. E são espaços territoriais especialmente protegidos, utilizados dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes. São espaços territoriais especialmente protegidos, cuja utilização dependerá de prévia autorização dos órgãos competentes, de modo a preservar os seus atributos essenciais. Quais são os espaços territoriais protegidos? Cobertura de florestais nativas, as unidades de conservação já existentes e aquelas assim declaradas em lei. Só não confunde, lá em cima que eu disse para você, que essas são preservação permanente e esses são de espaços territoriais protegidos. Beleza? Maravilha, né? Sugado a aula de hoje, mas assim mesmo, o título foi grande, mas a gente bateu vários pontos. Cuidado quando a norma vai falar que é dever do Estado, quando ela não fala dever do Estado. Cuidado com aqueles pontos principais. Agora você só volta às análises que eu fiz para você na aula de hoje, volta às anotações, principalmente os pontos cruciais que eu mandei você marcar, e fique atento que realmente você já conseguiu mapear grande parte dessa matéria. Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser, eu digo a você e Ele sempre quer. Tchau, tchau! Clique lá